Então, o que a gente precisa? A gente precisa agora materializar isso no caso concreto. Eu tenho a Ana Leia, que era professora, 2 cargos, contribuiu para o INSS. Olha, isso é interessante se ver. Ela tinha 2 contratos de 20, ou ela tinha um cargo de 20 e tinha mais um contrato dos outros 20, não era adicional como diz, não era a complementação de carga horária, ela tinha 2 cargos direitinho. Eu consigo demonstrar isto. Consegui demonstrar isso. Com base nisso, município, com suporte na Emenda Constitucional 82, com suporte no artigo 130, parágrafo 12 do Decreto 3.048, que dá essa condição também, e, de acordo com o parecer, a fundamentação no município, ela está, olha, na análise dos documentos, o artigo 130 do Decreto 3.048, que regulamenta as condições do INSS, no artigo 130, parágrafo 12, que dá essa condição, a emenda constitucional no seu artigo 6º, e para quem já tem a legislação local, na lei complementar local também vai ter lá um artigo que já dá essa situação, com base na documentação que demonstra que realmente tinha contribuição nos 2 cargos. Então, município, reconheço o tempo para efeito de contagem para a Previdência. Isso vai junto com as averbações na certidão de tempo de contribuição e reconhece-se o tempo nos 2 cargos. Eu vou ter que historiar. Olha, a Ana tinha aqui o cargo 1, está aqui, a posse está aqui, as contribuições está aqui, tudo no cargo 1. No cargo 2 também está aqui, olha, a posse, as contribuições. Eu tenho que demonstrar essas duas vidas previdenciárias, eu tenho que demonstrar para ficar claro, olha, a Ana realmente contribuía aqui durante todo esse período, e com base nisso é que a gente está reconhecendo. Alguns municípios têm optado por fazer um decreto regulamentando isso. A gente tinha visto isso com Nova Andradina, parece que para o pessoal de Nova Alvorada a gente tinha passado o mesmo modelinho lá. Nova Alvorada, lá atrás, o sindicato, o Sinted, quis que o prefeito fizesse antes da reforma da legislação previdenciária dele, uma lei só para poder discutir isso. Então, se fez lá uma lei que vai reconhecer o tempo, eu não vejo que teria essa necessidade, porque se na lei complementar já vai ter isso, não teria necessidade daquela lei, né? Então, hoje, o que vai se fazer? O servidor que está nessa situação vai requerer ao RH o reconhecimento do tempo para o 2º cargo, juntando a certidão do INSS e instruindo com a documentação que se tenha relativo ao 2º cargo. O RH, que normalmente o servidor não vai ter junto com ele lá o termo de posse, ou a frequência, as contribuições. O RH tem isso nos seus arquivos, vai juntar essa documentação para que quem vai fazer a análise do processo consiga demonstrar, consiga enxergar. Realmente tem posse no cargo 1 aqui em tal data, tem posse no cargo 2 em tal data. Então, nesse período, a partir do cargo 2 para cá, eu tenho comprovação de que exerceu atividade em todo esse período. Com isso, eu vou poder reconhecer, com base na emenda constitucional, no 130, 12 do decreto 3.048, no parecer do Tribunal de Contas, eu reconheço esse tempo. Aí vou fazer uma portaria reconhecendo esse tempo. E isso vai juntar nos assentos, na certidão de tempo de contribuição, naquele campo de informações lá onde eu junto as averbações, eu vou estar, olha, estamos contando aqui 3.048 dias, reconhecido conforme processo administrativo, número tal, de tal data,
e vai ser contado também para o servidor. Essa situação precisa ser feita assim. Ah, é difícil fazer o primeiro realmente dá mais trabalho, porque depois você pega a linha e vai poder trabalhar, né? Então, havia uma situação de que, eu não vou poder fazer isso, o município. Não, o município tem respaldo na emenda constitucional estadual, tem respaldo no parecer do Tribunal de Contas, que está realmente trazendo esta situação. O parecer do Tribunal de Contas é uma espécie digamos, de jurisprudência quase de caráter erga omnes, né? De caráter vinculante, né? De que ela dá condição àquilo que o tribunal está orientando através do seu parecer C, passa a ser uma legislação adicional para a aplicação do caso concreto. Eu acho que assim dá para poder fazer. A gente já tem vários processos de benefício concedidos com base nisso, né? Já se tem de Nova Andradina, já tem de Chapadão do Sul, se vem trabalhando com base nisso para poder resolver uma situação que a gente entende justa, mas que não tinha regulamentação até então, né? Eu acho que é esse o caminho. Se vai ter dúvidas ainda quanto a isso, vai, mas são coisas, todo começo de situação, a gente tem realmente algumas dúvidas, né? Tem algumas dificuldades para caminhar, mas logo pega o jeito. Que nesse sentido, ao longo do tempo, calma, que eu vou tomar água assim, dona Regina. Eu começo a falar, não trago água, a dona Regina já me olha de cara feia lá, porque eu não estou tomando água, que esse hábito de falar sem tomar água, a garganta não dá conta. Então, realmente, a gente não tinha esse hábito, e os RHs também ao longo do tempo, não teve essa preocupação de que, olha, eu tenho 2 cargos, não tenho ampliação de carga horária, de fazer essa separação. Eu tenho olerite do cargo 1, olerite do cargo 2. Essas situações, ao longo do tempo, não havia essa preocupação. Olha, a Ana Léia vai receber 10 mil reais do mesmo jeito, recebendo 5 daqui, 5 de lá, se eu fizer num olerite só, não altera. Não, altera sim. Essa situação precisa ficar bem demonstrada, de que o que se precisa é demonstrar que houve o exercício de 2 cargos e houve a contribuição nos 2 cargos, dentro dos limites que eram exigíveis, né? Dentro dos limites que eram exigíveis a contribuição, tá? Acho que pode não ter ficado tudo claro, mas o caminho ficou, acho que mais ou menos delineado, né? Cadê a Rosineide? Rosineide está nos escutando? Diga lá. Pode falar você também, Rosilene. Você escutou, sabe do assunto? Doutor, essa parte sim, mas ainda temos uma dúvida em relação à questão do parecer. Quando vem o parecer, ele tem que vir com a assinatura do prefeito para nós aqui no RH. Essa orientação aí do doutor Alberto, se ele pudesse explanar mais um pouco sobre isso. E a forma como é feito também, porque tem que estar discriminado ali, né? Não tem como a gente pegar somente a matrícula e o nome do servidor. Autorização dos 2 cargos em parecer. Nós precisamos da autorização dos 2 cargos vir no parecer. Não, a situação é o que nós temos? 2 cargos, nem sempre as 2 aposentadorias vão acontecer no mesmo momento. Não tem, nem sempre. Pode ser que complete o tempo de um dos cargos hoje, de outro cargo só vai completar daqui 5 anos. Em relação a essa situação do reconhecimento, esse processo de reconhecimento não precisa haver junto com a certidão. Esse é um processo da vida funcional do servidor.
O processo de reconhecimento vai terminar com o reconhecimento... Sem gelo. Tá? Sem gelo. Tá. O processo do reconhecimento vai terminar com... Os documentos estão em dia, atende o que manda o figurino ali, demonstra que realmente tem os 2 cargos, o parecer de quem estiver fazendo a análise ali, vai pelo deferimento do pedido do servidor, que é o reconhecimento do segundo tempo, do tempo no segundo cargo. Vai-se trabalhar o decreto ou a portaria, cada município tem município que faz isso sempre por decreto, tem município que faz isso por portaria, então é um instrumento que se fizer ali. E o que vem na hora do processo de benefício, vai vir a portaria ou o decreto que reconheceu, e vai fazer menção ao processo administrativo que deu origem. Ao processo administrativo. Então, na hora do benefício, o processo de reconhecimento do tempo não precisa vir junto. Vem só a certidão de tempo de contribuição, o seu texto normal. Depois, nas observações vem lá. Nas observações vem as averbações, e as averbações também são feitas por um ato do prefeito. Então, o processo de averbação também caminha praticamente na mesma situação. Olha, está averbando, é uma portaria, um decreto do prefeito que concedeu a averbação de tantos dias, e também o reconhecimento do tempo, vem também só o tempo que foi reconhecido, conforme o processo administrativo tal, e a portaria ou o decreto que reconheceu. No processo de aposentadoria, só isso é suficiente. O processo de reconhecimento ficou lá no RH, com a pasta funcional, com os arquivos da vida funcional do servidor. Não precisa vir para cá o processo de reconhecimento. Tá?